apesar de já ter ouvido falar que a educação financeira ela vem desde a pré-escola, ela vem sendo abordada de várias maneiras. E você, como um professor multi conteúdos, né? Então, você falou de matemática, de história, eu consigo ver uma grande correlação de fazer já um trabalho interdisciplinar com matemática. E, inclusive, mesmo com matemática e educação física, mas não necessariamente essa parte financeira. Você, como você vou fazer a situação inversa? Você trabalha bastante e você pensa bastante sobre em vez de falar, ó, vou falar sobre educação financeira com alguma coisa, mas ao contrário, vou pegar a educação financeira para o meu aluno entender matemática, por exemplo, inverter. Então, eu vou dar o exemplo da educação financeira, vou chegar a um ponto, mas vai ajudar ele também não só a entender a educação financeira, mas entender o conteúdo que você tem como expectativa de uma habilidade dele na escola. Sim, Eu acredito que você pode até trazer de outras disciplinas, porque eu, exatamente dentro da minha ignorância da minha área, eu consigo ver isso mais para matemática, né? Mas eu não sei se falar assim, ó, eu quero usar a educação financeira, que é algo que eu já tenho construído, mas para ajudar a construir o próprio conhecimento da escola, sim, sim. que eu acho que é uma mão de via dupla, e esse caminho é um caminho também interessante, né? Sim, realmente dá para fazer. Por exemplo, eu posso dar uma aula sobre a evolução do comércio, onde eu vou falar desde os primeiros comércios que eram realizados pelo escambo, que foi a primeira forma de troca de mercadorias, onde não existia o dinheiro ainda, até chegar nos modelos financeiros atuais de dinheiro. Só que aqui eu estou trabalhando o quê? A evolução do comércio. Como é que era o comércio lá na pré-história? As pessoas se tornaram sedentárias através da agricultura, começaram a criar excedentes, só que elas desejavam outras mercadorias. Ela plantava soja, mas ela queria arroz. Então ela procurava outra comunidade que plantava o arroz e ela fazia o intercâmbio entre essas mercadorias, que é o escambo, já que na época ainda não existia moeda. E através disso, eles começaram a criar moedas com a utilização de vacas, utilização de cabritos, conchas. Depois veio os materiais como ouro, prata, bronze. Então, eu vou trabalhando essa evolução do mercado. E com essa evolução do mercado, a gente tem o quê? A relação entre os países, né? E que aí deu o surgimento das grandes navegações, como que isso afetou o comércio no geral. Então, tipo, aí já é uma aula de história que eu consigo trabalhar 4, 5, 6 aulas, né? E eu tenho toda uma evolução, tanto dessa parte do comércio, quanto também a evolução da sociedade humana em si. Na parte de matemática, posso ensinar na aula de porcentagem juros compostos, juros simples, né? A divisão do orçamento financeiro familiar, quanto que cada gasto representa do meu salário. Pô, tô trabalhando porcentagem aqui de diversas maneiras, fração, né? Que eu estou fracionando o meu salário em diversos gastos diferentes, né? Na educação física, dá para fazer ainda. Não tenho agora nada em mente porque eu ainda não tinha pensado, mas você já me abriu agora um leque. Inclusive, no projeto de educação integral, que é o chamado Projeto Ampliar, que aí entra disciplinas de educação financeira, educação ambiental, educação física, projeto de vida, estudo o estudo observado, que a gente ajuda os alunos a realizarem as atividades. Eu tenho artes também. Eu tenho um projeto de trabalhar de forma interdisciplinar com os professores, onde artes, por exemplo, eles vão produzir as obras, né? Eles vão ver o que eles gastaram de tinta, de material nessas obras, vão levantar o quanto que isso representaria de valor financeiro, e no final do ano a gente vai fazer uma feira para eles venderem esses materiais. Só que para isso eles vão ter que fazer a precificação. Então a gente está trazendo, está até fazendo o que ali? Eles entenderem como que eu precifico o meu produto, né? Aí já entra em várias searas aí do empreendedorismo, por exemplo. Então, os caminhos, eles são diversos, dá para trabalhar com educação ambiental também, né? Por exemplo, como que a sustentabilidade e os 3 R's, que é lá reduzir, redução, né, do consumo, que é o primeiro R,
aí tem a reciclagem e a reutilização. Como é que isso pode melhorar na economia dos meus gastos mensais? De diversas formas. Um exemplo, eu sou um cara que eu gosto muito de refrigerante, vamos se dizer. Eu consumo lá 30 garrafas de refrigerante Coca-Cola por mês. Quanto que isso gera de lixo e quanto que isso está me gerando de custo mensal? Se eu reduzir e o quanto isso está prejudicando a minha saúde, aí já entra na parte da educação física, na parte da saúde. Se eu reduzir pela metade essa quantidade de refrigerante que eu estou comprando, eu vou reduzir pela metade o meu custo financeiro, eu vou reduzir pela metade a quantidade de lixo que eu estou produzindo, né? E, consequentemente, eu também estou diminuindo o impacto que esse consumo de açúcar através do refrigerante vai causar na minha saúde. Então, veja aqui que eu tenho várias searas que a gente acabou trabalhando em uma única atividade, né? Que eu estou ali vendo a questão do ambiente, o ambiental, a saúde e o financeiro. Não Como sei você se isso correlaciona as responde a sua coisas. ideia. Sim, não. Exatamente, não. A ideia é saber na prática. Você falou no começo sobre história, por acaso, meu filho está no 6º ano, e agora no primeiro bimestre ele estava estudando exatamente as moedas e como eram as moedas no decorrer da história. Então, eu até lembrei que a gente estava estudando com ele sobre escambo, agora no começo desse ano.